Jesus, o Cristo. Episódio 4. Jesus inicia seu ministério. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. No Shabat, Jesus e seus recém-eleitos discípulos foram à sinagoga em Capernaum. As pessoas se maravilharam com os ensinamentos de Jesus. Era muito pessoal, mas tinha convicção e autoridade, bem diferente dos ensinamentos dos escribas. Os adoradores lhe deram sua total atenção. Mas havia um homem na sinagoga com um espírito imundo e ele disse: "Ah, o que temos contigo, Jesus Nazareno?" Vieste destruir-nos. Bem sei quem és. O Santo de Deus! Cala-te e sai dele. E logo correu a sua fama por todos os lugares em redor da Galileia. Depois de saírem da sinagoga, Jesus e os discípulos foram à casa de Simão Pedro, onde foram convidados para a refeição do Shabat. Bem-vindos à nossa humilde casa, mestre e amigos. Peço que se sentem. Simão, a minha mãe está doente. Doente? O que é? O que ela tem? Receio que seja febre muito alta. Venha, faça alguma coisa. Mestre, a minha sogra adoeceu com muita febre. Poderás curá-la? E a febre a deixou, e ela se levantou para servi-los. Naquela noite, no final do Shabat, as pessoas começaram a se reunir na frente da casa de Pedro. Os aleijados, os doentes e os endemoniados. A notícia sobre o que tinha acontecido na sinagoga naquela manhã se espalhou logo pela cidade. Uma porta de esperança fora aberta para as pessoas de Capernaum. Jesus teve compaixão por elas. Ele queria ajudá-las e lhes dar saúde, e assim, no silêncio da noite, ele curou cada uma delas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e levou as nossas doenças. Através do seu único filho, Deus estava despejando seu amor para curar, para restaurar, para salvar. E de manhã, bem antes de amanhecer, ele se levantou e foi para um lugar deserto, e lá ele orou. Quando os discípulos começaram a se perguntar onde ele estava e foram procurá-lo, foi lá que o encontraram. Mestre, todos buscam por ti. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Para Jesus, não bastava ser apenas um curador e ganhar popularidade local e fama. Sua missão era pregar o evangelho do reino de Deus, levar salvação e vida nova para toda a humanidade. E assim ele partiu para tratar dos negócios do seu pai. Jesus e os discípulos percorreram toda a Galileia. E logo a notícia se espalhou sobre as coisas maravilhosas que ele fazia e dizia. Para todo lugar que ele ia, as pessoas o seguiam. Suas palavras tocavam suas almas, ele falava com tamanha autoridade. E a sua influência começou a ganhar fama entre as pessoas. Mas logo no início do seu ministério, Jesus começou a ter oposição dos líderes religiosos. A sua ideia sobre fé e vida era muito diferente da deles. Nem sempre ele seguia a tradição. Os escribas e fariseus se sentiram ameaçados por ele. Eles sentiram que estavam perdendo o controle sobre as pessoas. Jesus sabia o que se passava em seus corações e mentes, mas Deus tinha lhe dado uma missão e ele tinha que cumpri-la a qualquer custo. Jesus sentia que tinha que voltar para Capernaum e comunicou sua decisão aos seus discípulos. E assim eles partiram de novo, viajando pelas estradas empoeiradas, espalhando a mensagem de esperança e salvação, levando integridade de corpo e espírito. Quando eles se aproximavam de uma cidade ou vilarejo, as pessoas os esperavam para saudá-los. Os ensinamentos de Jesus começaram a tocar cada vez mais pessoas. O tempo está cumprido, disse Jesus a elas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nesse ínterim, em Capernaum, um menino pequeno estava muito doente. Seu pai era um nobre muito rico e ele tinha contratado o melhor médico para curar seu filho. Mas o médico não foi capaz de curá-lo. Ele disse ao nobre que seu filho não se salvaria. Ele não está melhorando. Você tem que fazer algo. Eu já fiz tudo o que podia. Receio que ele não viverá. O seu filho estava morrendo. Devia haver algo que pudesse ser feito além de vê-lo morrer. Então, um de seus servos interrompeu sua angústia. Amo. Há uma pessoa que pode ajudar o seu filho. Ele até já curou outros, ele... Quem é ele? Seu nome é Jesus. Ele é de Nazaré, mas agora está em Caná. Não é muito longe daqui. Jesus? Sim, eu ouvi falar dele. Será mesmo? Prepare a minha viagem. Traga o meu manto. Eu vou trazê-lo aqui. No dia seguinte, na 7ª hora, o nobre encontrou Jesus em Caná pregando para as pessoas. Perdoe-me, eu preciso falar com ele. Mestre, precisa vir comigo para Capernaum agora.
Meu filho está morrendo. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Senhor, vá para Capernaum, ou meu filho morrerá. Vá. O teu filho vive e está bem. Amo, temos boas novas. Senhor, o teu filho vive. Ele está curado. Eu sei. Eu sei. Diga-me, a que horas o meu filho melhorou? Foi na 7ª hora de ontem, senhor. Venham. Preciso contar ao meu filho e à mãe dele como sua vida foi salva. Então, agora em Capernaum, Jesus tinha novos seguidores que o louvavam e glorificavam o seu nome. No início do seu ministério, Jesus voltou à sua cidade natal, Nazaré. Como sempre, no Shabat, ele foi à sinagoga. Histórias sobre Jesus começaram a circular até em Nazaré. Então as pessoas estavam curiosas para ver e ouvir o seu conterrâneo. Como ele era o convidado de honra, eles pediram para ele ler a escritura do dia do pergaminho sagrado. Era um trecho do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar visão aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Esse não é o filho de José? Sim. Jesus, filho de José, o carpinteiro. Por que ele disse que essa escritura se cumpriu? Ele acha que ele é a sua realização? Sem dúvida me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Capernaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Escutem, ele se compara a Eliseu. Ele é um falso profeta.
Cheio de ira, o povo de Nazaré levou Jesus para fora da cidade até a beira de um monte. Estavam tão furiosos que queriam jogá-lo no precipício. Mas ele passou pelo meio deles e se retirou. E foi assim que, depois do Senhor Jesus ser bem recebido nas cidades e nos vilarejos da Galileia, o povo de Nazaré, onde ele crescera, rejeitou-o. Mas, como Jesus disse, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Apesar de ter ficado decepcionado com sua recepção em Nazaré, Jesus continuou o seu ministério, dizendo para as pessoas se arrependerem e acreditarem no Evangelho. E, exceto em Nazaré, as pessoas o aceitavam. Elas ouviam ansiosas os seus ensinamentos e suas vidas começaram a mudar. Como o profeta Isaías previu, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Alguns dias depois, Jesus voltou para Capernaum. Havia algo ainda a ser cumprido aqui. Como sempre, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente. Temos novas muito boas. Ele voltou. Ele está aqui. O mestre? Tem certeza? Eu o vi com os próprios olhos. Temos que levar seu irmão para ele. Sim, entrem. Jesus de Nazaré voltou de novo. Vamos levar-te até ele. Já curou outros e pode te curar. Eu sei que curou. Se eu pudesse vê-lo. Melhor nos apressarmos. Com certeza haverá uma multidão. A casa onde Jesus estava morando em Capernaum estava lotada. Havia até pessoas do lado de fora esperando poder entrar. Até alguns dos escribas e fariseus estavam lá. Veja a multidão. E agora? Temos que passar. Mas é impossível chegar até a porta. Eu tenho uma ideia. Sei como podemos chegar até ele. Venha, eu vou lhe mostrar. Dentro da casa, Jesus estava ensinando a palavra de Deus à multidão. As pessoas ouviam ansiosas enquanto o mestre lhes dava o pão da vida. Alguns acreditavam que ele era o Messias prometido. Outros queriam acreditar desesperadamente, enquanto os líderes religiosos ficavam cada vez mais invejosos e ressentidos. Não estavam acostumados a ouvir falar de Deus como um pai generoso que perdoa pecadores. Certamente, eles não se viam como pecadores. E assim acharam que os ensinamentos de Jesus eram falsos, que eram uma distorção da verdade religiosa estabelecida. Por isso, pretendiam impedir esse suposto profeta. Mas, de repente, houve uma interrupção.
Filho, tem bom ânimo. Perdoados estão os teus pecados. Por que esse homem fala assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Por que o mal em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Olhem, ele está levantando. Ele está curado. Eu nunca vi tal coisa. Olhem, ele se levantou. Está curado. As pessoas ficaram espantadas. Elas nunca tinham visto algo assim. Era um verdadeiro milagre. Certamente, esse devia ser o Filho de Deus. Jesus tem que ser o Cristo, o Messias. Em Capernaum, Jesus mostrou que ele não veio só para curar corpos paralisados, mas também para curar mentes e almas paralisadas com pecado e culpa, oferecendo o perdão generoso de Deus. Em um Shabat, no início do ministério de Jesus, ele e seus discípulos estavam passando pelas searas. Naquela época, havia muitas leis rigorosas sobre o que se podia fazer no Shabat e o que não se podia fazer. Com fome, os discípulos começaram a pegar algumas espigas, tiraram a casca e comeram. Mas, segundo a tradição, isso era contra a lei no Shabat. Essa era a oportunidade pela qual os escribas e fariseus estavam esperando. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num Shabat. Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que estavam com ele. O Shabat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Assim, o Filho do Homem, até do Shabat, é Senhor. Por ora, os escribas e fariseus falharam em incriminar Jesus como tinham planejado. A sua repreensão deixou-os ainda mais determinados para provocar a sua queda. Nas comunidades judaicas, o Shabat era o dia mais importante da semana. Era o dia do descanso. E nesse dia os devotos e fiéis juntavam-se aos vizinhos na sinagoga para o culto. Nesse Shabat, em particular, havia uma ansiedade especial entre os adoradores. Um rabi visitante falaria para eles. Quando tomaram seus lugares para assistir ao culto, se perguntavam se tudo o que ouviram sobre Jesus era verdade. Houve relatos de ensinamentos novos e empolgantes, de curas e até de milagres. O serviço estava prestes a começar. O sacerdote da sinagoga foi até a arca sagrada, onde se guardavam os pergaminhos da Escritura. Ele retirou o pergaminho com um sermão para este Shabat. Conforme o ritual tradicional, os homens ajeitaram seu xale de oração. As cabeças tinham que ser cobertas na sinagoga e ficaram de pé enquanto o pergaminho era levado à estante do coro. Esse era um momento sagrado. Depois de a escritura ser lida, o pergaminho era devolvido ao seu lugar sagrado na arca.
Agora era a hora de Jesus falar à congregação. Ele era o rabi convidado do dia, mas, de repente, houve uma interrupção. Rabi, é lícito curar no Shabat? Qual dentre vós que, tendo uma ovelha, se num Shabat ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Assim, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Então pergunto-lhes, é lícito num Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Não houve resposta. Então Jesus viu um homem com uma das mãos mirrada, sentado entre eles. Levanta-te e vem. Eu lhes perguntei, é lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Estende a tua mão. Era um milagre e mostrou que Deus realmente agia através do seu Filho. Mas mesmo quando Jesus realizou o milagre, encheu-se de tristeza. Pois ele sabia que o que ele tinha feito só deixou os fariseus mais furiosos. Aos seus olhos, Jesus tinha violado as leis sagradas do Shabat e tinha que ser punido. Mas Jesus, sabendo das suas más intenções, deixou a cidade. Eles não o impediriam. O seu ministério estava apenas começando e ainda havia muito trabalho a ser feito.